que mantenham os microfones desligados para garantir a qualidade da gravação e que se identifiquem no chat, colocando o seu nome e a instituição da qual faz parte. Pedimos que mantenha as câmeras abertas, se a sua conexão permitir, para que possamos interagir, se possível. Esse seminário também será traduzido em Libras, Linguagem Brasileira de Sinais. Para acompanhar a tradução, é necessário fixar na tela o login com o nome Givago, que é o nosso profissional da área de Libras. Pensando na acessibilidade, não apenas para as pessoas que não conseguem ler, eu vou me descrever. Meu nome é Rosiane de Fátima Barbosa, caso tenha alguém com baixa visão. Tenho pele negra, cabelos cacheados, na altura dos ombros, estou usando batom vermelho, os meus cabelos são em tom castanho, uso um vestido branco, tenho no pescoço um colar. Neste colar, há um pingente de uma menina, que representa a minha filha Isabel. Uso também um colar de açaí, feito por uma indígena, que eu gosto muito. Para dar início aos trabalhos do nosso segundo encontro, oficialmente, com os docentes, convido a diretora Mariana Carolina Carraro Chiotti para dar as boas-vindas aos presentes. Mariana, por favor, é você. Obrigada, Rose. Boa noite, pessoal. Muito bom ter vocês aqui conosco, nesse segundo encontro do nosso seminário. Seminário esse que começa as comemorações de 30 anos, da Escola Municipal Anne Frank. Então, que seja uma noite muito produtiva e bem proveitosa para todos nós. Obrigada. O Seminário Socioambiental é uma ação presente há 20 anos na agenda da Escola Municipal Anne Frank. Neste evento, que acontece sempre no mês de junho, na semana em que se comemora o Dia do Meio Ambiente, a escola se organiza para discutir e refletir com a comunidade escolar e os seus parceiros temáticas pertinentes aos eixos do seu projeto político-pedagógico, o nosso PPP. Após 15 meses de fechamento das escolas na rede municipal de Belo Horizonte, em função da pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2, o novo coronavírus, popularmente conhecido como Covid-19, nossa sociedade encontra-se com as feridas abertas, escancaradas por uma sociedade excludente, desigual, com enormes diferenças na distribuição de renda e riquezas. E a pior parte, o fator surpresa, o negacionismo. Sermos afetados pelo vírus seria um evento extremamente difícil de controlar. Mas estarmos imersos, tomados, envoltos em um governo negacionista, fizeram com que nossas dificuldades de outrora nos causassem um constrangimento impossíveis de serem justificados. Estamos expostos mundialmente de forma constrangedora. Hoje, sexta-feira, 19h09, 11 de junho de 2021, temos o lamentável número de 482.019 mortos, oficialmente pela Covid-19 no Brasil. Não nos esqueçamos da ausência de testes para detectar quem já foi contaminado. E quantas outras não entram em estatísticas? Eram 482.019 vidas, sonhos, histórias, amores, entes. E como bem lembrou um dos nossos convidados, Felipe Lutalo, presoentes. Tudo isso levou parte da sociedade civil, das entidades de classe, de coletivos diversos e muitas outras organizações a trazerem muitos elementos para o debate. Todas as discussões, no entanto, apontam para uma pauta em comum: a falta de garantia dos direitos fundamentais. Como é de se esperar, a escola, como espaço privilegiado para a construção da cidadania, não podia se furtar a este debate. A Escola Municipal Anne Frank, BH, não escolheu a imparcialidade há 20 anos, quando a ideia do seminário surgiu
e iniciar uma construção fundamental, pertinente e, sobretudo, coerente. Pois pensemos, vivemos em tempos de negação absoluta dos direitos fundamentais, conseguido a duras penas por pessoas que sonharam, arriscaram-se, lutaram, muitas morreram. Muitas sequer tiveram o direito de serem veladas, choradas publicamente, pois isso incorreria em mais mortes. Sermos enterrados com dignidade também é um direito. Mesmo com os avanços na consolidação da democracia no Brasil, ainda existe um distanciamento entre as leis e a realidade cotidiana de parte significativa da sociedade brasileira. A educação pública de qualidade é, portanto, um direito fundamental de todos e tem papel crucial na garantia dos demais direitos. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Se a nossa opção é progressista, se estamos a favor da vida e não da morte, da equidade e não da injustiça, do direito e não do arbítrio, da convivência com o diferente, e não de sua negação, não temos outro caminho senão viver plenamente a nossa opção, encarná-la diminuindo assim a distância entre o que dizemos e o que fazemos. Paulo Freire. O processo de reabertura do nosso país, e com ele, o acesso dos filhos e filhas da classe trabalhadora à escola, não fizeram e não fazem com que o direito fundamental de passar pelo processo formal de escolarização que garanta o combate às desigualdades da quais somos partes. Desde sempre, o modo como concebemos o processo educacional, baseado em hierarquias, afasta-nos do sucesso bonito, construtivo, colaborativo e emancipatório do espírito de comunidade. Será que fazer parte de uma sociedade é mais relevante do que compor uma comunidade? Neste sentido, a universalização do acesso à escola não significou, de fato, a universalização da inclusão educacional, no que concebe a educação integral e transformadora. Assim, reconhecer as implicações das relações pedagógicas mais horizontalizadas e colaborativas, além de valorizar as aprendizagens significativas e o desenvolvimento de competências relevantes. Para uma vivência cidadã plena, são grandes desafios para a educação brasileira. Uma educação emancipatória baseia-se no combate ao racismo, ao machismo, à intolerância religiosa, um combate de forma veemente a toda e qualquer tipo de discriminação, não importa quais sejam. Os temas deste ano do nosso 20º seminário, nos dias 7, 8 e 9, trabalhamos com os estudantes e as famílias o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ontem, no dia 10/6, na quinta-feira, tivemos Educação, Direitos Humanos, Desafios para a Escola em Contextos de Violências, com a professora Alessandra Vieira, da UENG. Hoje, 11/6, sexta-feira, nosso tema a ser tratado é Educação como Direito Humano. O nosso convidado, Eli Ghanem, da USP. Eli Ghanem é professor da Faculdade de Educação da USP, pesquisador do tema Inovação Educacional, especialmente em escolas indígenas. Coordena a pesquisação no Programa Internacional Escolas 2030, destinado a desenvolver e recolher lições entre as práticas de educação integral transformadora de escolas e outras organizações educativas. Amanhã, 12/6/2021, às 9 da manhã, teremos o lançamento do livro Aprendendo com Anne Frank, Histórias que ensinam valores. Núcleo Anne Frank, UENG, IPB, mais a Casa Anne Frank House. Teremos algumas regras, combinados, que devemos seguir. Primeiro, os microfones devem estar desativados. O chat será usado para inscrição de falas e perguntas. A mão na tela será utilizada para inscrição de perguntas e ponderações. Teremos o tempo para realizar as perguntas de 2 minutos.
Se quiser perguntar e não quiser aparecer, pode mandar as perguntas para que os nossos coordenadores a façam. Peço que a coordenação me avise quando tiver uma demanda de pergunta. Além desses combinados, ao final do nosso encontro, será disponibilizado um link para avaliação e o outro para a emissão do certificado. Perguntas pela inscrição no chat. Lembramos que são 2 minutos para cada pergunta. No mais, neste momento, dou as boas-vindas ao nosso convidado, professor Eli Ghanem. Espero ter dito adequadamente o nome. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Boa noite a todo mundo, a todas e todos. Agradeço, professora Rosiane, pelas palavras. Eu vou fazer agora uma apresentação do tema de educação como direito humano. Mas antes, agradecer a gentileza do convite e, sobretudo, saudar a iniciativa desse 20º seminário com uma atividade longeva, né, 20º todo ano, muito importante e exemplar, né, para muitos outros lugares, outras escolas, esse tipo de prática. E que para mim é uma alegria, uma satisfação grande também, porque a Escola Municipal Anne Frank é uma das que participam, uma das organizações educativas que participam, como foi dito pela professora Rosiane, do programa Escolas 2030, né, 2030, é um programa de 10 anos, internacional, e envolvendo 10 países, o Brasil, né, inclusive, e no Brasil, como nos outros 9 países, devem participar 100, em cada país, 100 organizações educativas, que não são quaisquer organizações educativas, escolas, são aquelas que já se empenham, né, e têm acúmulo de experiência no enfrentamento, né, de desafios educacionais em áreas de vulnerabilidade. Então, tudo isso me deixa especialmente contente, né, poder participar de uma iniciativa de vocês, dessa escola. Bom, eu vou começar. Pretendo fazer uma exposição que coloca algumas definições conceituais sobre direitos humanos, um pouco de recuperação histórica também, e aí especificando a educação como um direito humano na Declaração Universal dos Direitos Humanos e na nossa Constituição, e levantar alguns aspectos que eu creio que são importantes para que nós conversemos e que requerem, eu acho, né, do meu ponto de vista, demandam de nós uma interpretação do que dizem as declarações, do que diz a Declaração Universal, do que diz a nossa Constituição, para a nossa realidade, para a realidade brasileira. Assim, pode ser que eu traga algumas informações que vocês já dominam, e peço desculpas se estiver sendo redundante. Mas aí vocês me dizem depois se foi desnecessário alguma coisa, e a gente pergunta e conversa, né? Bom, primeiro, a ideia mais recente de direitos humanos é de que são direitos básicos de todos os seres humanos. Isso não é óbvio, porque é uma definição de direitos que recaem sobre qualquer indivíduo humano,
independentemente das suas outras características particulares. Não importa a idade, não importa o sexo, não importa a experiência, não importa a origem, não importa o lugar de nascimento, a família, todo ser humano. E não importa, inclusive, as condutas de cada uma dessas pessoas. Não é? Podem ser condutas boas ou más, podem ser condutas legais ou ilegais, todas as pessoas têm esses direitos. Esses direitos são divididos, não é, em tipos. Existem os direitos civis, os chamados direitos civis e políticos. Aí eu peço que a professora Mariana passe um slide. Não é? Alguns direitos que eu vou mencionar são classificados como direitos civis e políticos. Né? O primeiro é o direito à vida. Pode passar. Outro é o direito à propriedade. Pode passar. Outro é o direito à língua materna. Vocês estão vendo aí uma imagem de uma escola indígena. Né? Muitas escolas indígenas operam com a língua materna da comunidade indígena em que elas está situada. Mas nem sempre é assim. Pode passar. Outro direito é a liberdade de pensamento. Passa. Outro ainda, a liberdade de expressão. E nem sempre aquilo que a gente pensa pode ser expressado, né? Pelo menos na declaração que já ficou estabelecida, nós temos liberdade de expressão, cada ser humano. Outra, a liberdade de crença. Outra ainda, a liberdade à igualdade formal, ou seja, de todo mundo, de todas as pessoas perante a lei. Outro é o direito à nacionalidade, ainda como direitos civis e políticos, né? Outro é o direito de participar do governo do seu estado. Estado aí entendido como poder político, não é? No caso brasileiro, do poder municipal, estadual e federal, pelo exercício do voto, podendo votar e ser votada, ou ser votado. Entre outros, esses são alguns dos direitos civis e políticos. Há também direitos classificados como econômicos, sociais e culturais. E aí figuram, entre esses, o direito ao trabalho, outro é o direito à educação, outro ainda, o direito à saúde. Coloquei aqui uma imagem alusiva, né, ao Sistema Único de Saúde, nosso tão precioso e tão dilapidado, né, pelas políticas governamentais. Outro ainda é o direito à previdência social, assim como o direito à moradia, né, e o direito à distribuição de renda. Existem outros direitos que são classificados como direitos difusos e coletivos. Então, entre estes está o direito à paz. Aí tem aí umas crianças, né, se congraçando, né, aparentemente vivendo em paz, parecem alegres. O direito ao progresso. Eu coloquei umas imagens assim alusivas, e essa especialmente eu fiz de provocação, né, porque
do meu ponto de vista, nós precisamos progredir para um reequilíbrio da nossa vida com o nosso ambiente, dos nossos ambientes, do meio ambiente. Quer dizer, não é uma imagem de progresso como um progresso tecnológico. Além do direito ao progresso, entre os direitos difusos e coletivos, o direito à autodeterminação dos povos e o direito ambiental. Há também os direitos do consumidor e o direito à inclusão digital, entre outros. A Declaração Universal dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, da ONU, afirma literalmente: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos, dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Essa é uma ideia central, né, que fundamenta os direitos humanos contemporâneos. Há teorias que defendem o universalismo dos direitos humanos. Essas teorias se contrapõem a outras, né, do relativismo cultural. Volta um pouquinho, por favor. Aqui tem uma imagem, essa é do Afeganistão, é uma mulher sofrendo um castigo de 20 chibatadas de 100 chibatadas por acusação de adultério. Quer dizer, isso é uma prática própria de uma cultura que se contrapõe à defesa dos direitos humanos e ao caráter universal desses direitos. Quer dizer, nesse caso, a afirmação de direitos humanos se opõe a certas práticas que são próprias de algumas culturas, não é? Então, o relativismo cultural afirma a validez de todos os sistemas culturais e a impossibilidade de qualquer valorização absoluta a partir de um marco externo, que nesse caso seriam os direitos humanos universais. Próximo. Essa aqui é uma pintura retratando Santo Tomás de Aquino, porque na origem dos direitos humanos, não é, a teoria do direito natural. A ideia de direitos humanos tem origem no conceito de direitos naturais que seriam atribuídos por Deus. O cristianismo, durante a Idade Média, levou à afirmação da igualdade de todos os homens numa mesma dignidade, desenvolvendo a teoria do direito natural, em que a lei divina tem prevalência sobre o direito laico, tal como é definido, ou foi definido, né, o direito pelo imperador, o rei, o príncipe. E Santo Tomás de Aquino é uma dessas figuras exponenciais, né, da formulação do direito natural como lei divina. O próximo. Até o início da modernidade, no século XV, né, um período das chamadas grandes navegações, da invasão europeia do continente das Américas, o capitalismo mercantil, a emergência da razão e do iluminismo, né, até o início da modernidade, as normas não deixavam espaço para o ser humano como um sujeito singular, concebendo-se o direito primariamente como referente à sociedade. A sociedade anterior à modernidade era chamada, conhecida como sociedade estamental, era dividida em grupos sociais por privilégios garantidos pelo próprio Estado, pelo poder político, ou por grupos como a família, a linhagem ou as corporações profissionais.
Aqui tem uma imagem, isso. Essa outra imagem é referente à Magna Carta de 1215. Aqui é o rei John da Inglaterra assinando a Magna Carta. Em 1215, na Inglaterra, a Magna Carta deu garantias contra a arbitrariedade da coroa e influenciou diversos documentos. Por exemplo, um documento chamado Habeas Corpus, que instituiu o Habeas Corpus em 1670, que foi a primeira tentativa para impedir as detenções arbitrárias. Nos séculos 17 e 18, reformulam-se as teorias do direito natural, deixando o direito natural de estar submetido a uma ordem divina. Passa-se a entender que todos os seres humanos são, por natureza, livres e têm certos direitos desde o seu nascimento. Aí tem a imagem de John Locke, destacadamente. O filósofo John Locke foi um dos defensores dos direitos, de que os direitos naturais não dependem da cidadania, nem das leis de um Estado, nem estão necessariamente limitadas a um grupo étnico, cultural ou religioso em particular. Em 1689, esse aí é um quadro retratando o monarca Guilherme III. Em 1689, o parlamento impôs a Guilherme III da Inglaterra, na Carta de Direitos, ou Declaração de Direitos, uma série de princípios sobre os quais os monarcas não podiam legislar e decidir. Cerca de um século depois, aí nos Estados Unidos, a Declaração da Independência de 4 de julho de 1776 incluiu os direitos naturais do ser humano que o poder político deve respeitar. Aí é um quadro retratando a assinatura da Declaração da Independência dos Estados Unidos. Passa-se uma década, pode mudar, e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, da Assembleia Nacional Francesa, né, no período da Grande Revolução Francesa, em 1789, define a liberdade e a igualdade como princípios universais e o império da lei. As lutas operárias, a partir do século XIX, afirmaram novos direitos, encaminhando a solução de problemas sociais através da intervenção do Estado. Foram lutas que foram além da consagração da igualdade perante a lei, apontando desigualdades reais e o seu enfrentamento, né? São movimentos que conquistaram aquele campo, né, de direitos chamados sociais. Mas foi o surgimento da ONU, da Organização das Nações Unidas, né, foi com o surgimento da ONU, que, aí vocês têm uma foto de 1945, com a criação da ONU, estadistas, foi com a ONU que o conceito de direitos humanos mais se espraiou. Na Carta das Nações Unidas, assinada em 20 de junho de 1945, os povos exprimiram a sua determinação, literalmente, em preservar as gerações futuras do flagelo da guerra, proclamar a fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e valor da pessoa humana, na igualdade de direitos entre homens e mulheres, assim como das nações, grandes e pequenas, em promover o progresso social e instaurar melhores condições de vida numa maior liberdade. Em 10 de dezembro de 1948, né, 3 anos depois, a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi adotada como resposta aos horrores da Segunda Guerra Mundial, assentando as bases de uma nova ordem internacional. Volta um pouquinho. Isso, aí na declaração, né?
O artigo 1º diz: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Não é? Quase todos os documentos relativos aos direitos humanos têm como referência essa declaração, a qual alguns países, entre os quais o Brasil, fazem referência direta nas suas constituições nacionais. A Declaração Universal, contudo, não obriga juridicamente que todos os estados a respeitem, e devido a isso, a partir do momento em que foi promulgada, foram necessários documentos que especificassem os direitos presentes na declaração e, assim, forçassem os estados a cumpri-la. Destaca-se, em 1966, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, e, a partir desse pacto, por exemplo, se firmou um protocolo em 1989 que aboliu a pena de morte. E também se destaca, em 1966, o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Em 1979, Karel Vazak propôs uma classificação dos direitos humanos em gerações, inspirado no lema da Revolução Francesa de liberdade, igualdade e fraternidade. Assim, os direitos humanos de primeira geração seriam os direitos de liberdade, compreendendo os que já mencionei, os direitos civis, políticos e as liberdades. Os direitos humanos de segunda geração, ou direitos de igualdade, constituiriam os direitos econômicos, sociais e culturais. Já como direitos humanos de terceira geração, chamados direitos de fraternidade, estariam o direito ao meio ambiente equilibrado, uma saudável qualidade de vida, progresso, paz, autodeterminação dos povos e outros direitos difusos. Posteriormente, com os avanços da tecnologia e com a Declaração dos Direitos do Homem e do Genoma Humano, feita pela Unesco, estabeleceu-se a quarta geração de direitos como sendo os direitos tecnológicos, tais como o direito de informação e o biodireito. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é composta de 30 artigos, que abarcam muitas liberdades e direitos. Nesse conjunto, veja-se, por exemplo, o artigo 25, ele diz literalmente o seguinte: 1. Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde, bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora de seu controle. E 2, a maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistência especiais. Todas as crianças nascidas dentro ou fora do matrimônio gozarão da mesma proteção social. Bom, o direito à educação. Aí está. O artigo 26 da Declaração de 1948 é dedicado especificamente ao direito à educação. Literalmente, diz o seguinte: 1. Todo ser humano tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. A instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior, esta baseada no mérito. Outro slide. O mesmo artigo diz: 2. A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos do ser humano e pelas liberdades fundamentais. A instrução promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos raciais ou religiosos e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz. Outra imagem. O terceiro item. Não, volte. Isso. Terceiro item
do artigo 26, direito à educação, diz: os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será ministrada a seus filhos. Agora, novo slide. Apontar aqui algumas insuficiências do que consta do texto da declaração. Uma insuficiência dessa formulação do direito à educação é pressupor que o direito à educação se restringe à educação escolar, não é? As palavras utilizadas todas remetem à educação escolar unicamente. Outra imagem. A outra limitação é colocar a educação superior apenas como acessível a todos. Elas não garante, acessível a todos, mas não geralmente disponível, né? É possível aplicar aquilo que está dito na declaração, né, essa condição, a um sistema universitário com vagas apenas para 1% da população e com um número muito grande de pessoas competindo por esse pequeno número de vagas. O Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1966 estabelece, já ele dá um passo adiante, estabelece o seguinte: a educação de nível superior deverá igualmente tornar-se acessível a todos, com base na capacidade de cada um, por todos os meios apropriados e principalmente pela implementação progressiva do ensino gratuito. Então, nesse caso, a capacidade é distinta do mérito, uma vez que se refere a um potencial futuro, ao invés de conquistas acadêmicas anteriores dos estudantes. É um passo à frente em termos de facilitar o acesso dos alunos oriundos de meios desfavorecidos que podem ter recebido escolaridade anterior de má qualidade. O direito à educação superior não está estabelecido legalmente no Brasil, e menos ainda ele está estabelecido de fato. Quer dizer, a lei não menciona expressamente que a educação superior é um direito no Brasil. É comum justificar a educação como um direito pelo seu valor instrumental, ou seja, um meio para realizar outros direitos, por exemplo, o direito à saúde ou o direito ao trabalho. Tristan McCowan é um grande estudioso do assunto. Ele entende que só é possível existir um direito à educação se houver um valor intrínseco. Caso contrário, os direitos seriam relativos a outros bens, por exemplo, a subsistência viável, a participação política, né, com a educação apenas como um instrumento de apoio. Eu concordo com esse pesquisador, que identifica como um indicador adequado do cumprimento do direito à educação o esquema dos 4 As. Né? Esse é um esquema, 4 As porque em inglês é availability, accessibility, adaptability e acceptability. Esse é um esquema proposto por Katarina Tomaszewski, em 2006, que foi relatora sobre o direito à educação da Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas. Cada termo significa disponibilidade, quer dizer, existência de vagas suficientes, acessibilidade, a não discriminação no acesso a essas vagas, aceitabilidade, né, um currículo relevante e respeitoso, e adaptabilidade, flexibilidade institucional em conformidade com as necessidades dos estudantes. Esses critérios, esses 4 As, foram assim expostos por uma grande pensadora, uma grande educadora, Rosa Maria Torres, equatoriana. Volta um pouquinho, por favor, lá na disponibilidade. Pois então, como que a Rosa Maria Torres detalha cada um desses pontos, né? A disponibilidade, ela entende como o nível mais básico do direito à educação, quer dizer,
a mera existência de oportunidades educacionais efetivas, com programas de tamanho suficiente e cobertura de todos os grupos, idades ou áreas, inclusive as rurais, as remotas, não somente escolares, não é? Dos programas e oportunidades não somente escolares e não somente para crianças. A acessibilidade dos programas é vista tanto numa dimensão econômica, quer dizer, gratuidade, inclusive de material de aprendizagem, transporte, alimentação, etc., quanto física, né, condições para chegar aos locais das atividades, horários adequados ou oferta de mídia e de linguagens apropriadas. A adaptabilidade, sobre a adaptabilidade, Rosa Maria Torres se refere a horários, a conteúdos, a linguagens, a mídia, metodologias de ensino, instrumentos de avaliação e processos que sejam correspondentes à zona geográfica, à estação do ano, ao clima, à idade, gênero, etnia e cultura, à experiência educacional anterior, a disponibilidade de tempo, motivações, ritmos e estilos de aprendizagem, necessidades especiais, etc. Finalmente, a aceitabilidade diz respeito à satisfação dos aprendizes e é fundamentalmente, segundo Rosa Maria Torres, a verdadeira razão e o teste final de políticas e programas, envolvendo muitos fatores, inclusive autoestima, dignidade, respeito da família e respeito social, quebra da solidão e do isolamento, socialização e interação entre pares e simplesmente divertimento. Literalmente ela diz, a melhor indicação de que um centro educacional ou um programa funciona e é adequado para os aprendizes, é que eles estão felizes e se sentem confortáveis. Bom, e a educação na Constituição brasileira? O artigo 205 da Constituição, né, é sempre bom a gente se referir à Constituição, primeiro porque é a principal lei, a lei fundamental da qual todas as outras podem derivar e tem que estar ser compatíveis, né, com a Constituição. E, ao mesmo tempo, sendo a lei mais importante, ela é muito desconhecida. Não é? A nossa Constituição tem uma seção de educação de 10 artigos, o primeiro é o artigo 205, que diz literalmente que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Muito bem. Essas 2, 3 linhas do artigo 205 contêm palavras que não são autoevidentes. A qual ideia de educação nós estamos nos referindo quando dizemos que educação é direito de todos e dever do Estado e da família? Uma visão reduzida à educação escolar ou uma visão ampla, que abarca a aprendizagem em diferentes lugares e momentos, a aprendizagem ao longo de toda a vida, uma educação que responde a necessidades básicas, tal como prescreve outra declaração, que é a Declaração Mundial de Educação para Todos, que foi assinada em 1990, na Tailândia, por 155 países, inclusive o Brasil. Próxima imagem. Aqui nós temos uma possibilidade de comparação para pensarmos sobre a educação, especificamente a educação escolar. Né? Aqui tem o que seria um possível novo olhar sobre a escola, né? De
educação de crianças para educação de crianças, jovens e adultos, de educação só dentro da escola para educação dentro e fora da escola, de uma visão fragmentada do sistema escolar para uma visão sistêmica e unificada do sistema escolar, quer dizer, da pré-escola à universidade, de projetos institucionais para alianças interinstitucionais, de projetos isolados para iniciativas, no sentido de coalizões de projetos, e de iniciativas isoladas para a política pública, da ideia de projeto para a ideia de programa, e de um enfoque setorial para o enfoque intersetorial, né? Pensarmos em política, não é do nosso costume pensarmos em política educacional como uma política que é, ao mesmo tempo, uma política de habitação, de transporte, de abastecimento, de cultura, uma política ambiental e assim por diante, né? Nós temos uma política educacional como incidência estritamente sobre a escola. E, finalmente, não é, de um só ator para uma diversidade de atores, governos, organizações não governamentais, universidades, organizações comunitárias, escolas, igrejas, associações, empresas, meios de comunicação, etc. Próximo. Bom, o direito de todos também precisa ser especificado. Só recentemente a lei incorporou o direito à educação infantil e até agora não, como eu disse, não inclui direito à educação superior. Quanto aos deveres, né, que o artigo 205 menciona, né, o dever do Estado tem alguma especificação na Constituição. Né? Então, está aqui, literalmente, o artigo 208. Né? 1. A educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria. 2. Progressiva universalização do ensino médio gratuito. 3. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. 4. Educação infantil em creche e pré-escola às crianças até 5 anos de idade. 5. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. 6. Oferta de ensino noturno regular adequado às condições do educando. E 7. Atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Bom, se o dever do Estado tem essas especificações na própria Constituição, não ocorre o mesmo com o dever da família, ele segue indefinido. Outra imagem. Está aqui a família. Uma família, uma possível família. Mas o que seria o dever da família em relação à educação? Isso é um ponto que eu quero ressaltar. Né? Precisaríamos, em cada lugar, em cada situação, muitos entendimentos, de preferência com uma grande amplitude, né, de pessoas e grupos, para especificar, né, como que a família cumpriria seus deveres para com a educação, para assegurar o direito à educação. E adianto, assim, uma ideia de que, como eu estava dizendo, né, as nossas políticas educacionais costumam ser políticas estritamente escolares, né, faz falta também que se estabeleçam meios e formas de apoio para que as famílias cumpram algum dever em relação à educação. Né? Mudanças muito fortes e velozes na vida social, de maneira que
muitas mulheres se veem, por exemplo, na condição, mulheres e homens, né, na condição de como se aprende a ser mãe, como se aprende a ser pai, não é? Segundo costumes antigos, era um aprendizado, né, que passava de geração a geração, né? Isso foi se modificando crescentemente, né? Muitas vezes, né, as pessoas se encontram na condição de mães e de pais sem muito em que se orientar e sem muito apoio. Da mesma forma, né, o dever da família, os deveres da família para com a educação, da mesma forma que esses deveres estão indefinidos, ocorre o mesmo com a colaboração da sociedade, né, em promover e incentivar a educação, como diz o artigo 205. Próxima imagem. Tá bem. Tem aqui uma forma de colaboração da sociedade, né? Uns pais participando de atividades aparentemente recreativas e educacionais, né? Aparentemente numa escola, mas os recursos são muito desigualmente distribuídos na sociedade, né? E, por exemplo, o que dizer das empresas? Qual a colaboração que elas devem trazer para assegurar o direito à educação? Um exemplo, tive notícia de que no Japão, pelo menos na educação infantil, os empregados das empresas têm certo número de horas mensais em que eles são dispensados para poder participar de atividades com seus filhos nas escolas. Seria uma forma de pensar a colaboração da sociedade, entre outros. Outra imagem. O mesmo artigo 205 prescreve 3 objetivos para a educação brasileira, né? Esses 3 objetivos deveriam, penso eu, orientar o planejamento, pelo menos das escolas, né? Quer dizer, antes que a gente faça qualquer plano, como em geral se faz, né, planos anuais de cada escola, os objetivos gerais já estão prescritos pela Constituição. O primeiro deles, ou um dos 3, é o pleno desenvolvimento da pessoa, o que requer também uma definição. O que seria, em cada lugar, o pleno desenvolvimento da pessoa? Às vezes, conversando com professoras de escolas básicas, né, e falando de planos, né, elas dizem, a gente fez tal tipo de atividade, excursão e tal, para o desenvolvimento da pessoa. Mas no planejamento da escola, o que é que foi previsto para o pleno desenvolvimento da pessoa das professoras? Pelo raciocínio mais simplório, digamos, ninguém pode dar o que não tem. Quer dizer, se a gente não se desenvolve, dificilmente a gente vai ter como colaborar no pleno desenvolvimento de outras pessoas, né? A próxima imagem diz respeito ao outro objetivo, o seu preparo para o exercício da cidadania, o que também requer muita discussão para que se esclareça e haja um entendimento, um combinado sobre o que nós estamos chamando de cidadania e o que é o exercício da cidadania e o que seria para nós, né, para cada grupo, em cada local, preparar para isso, né? Podemos entender, por exemplo, a informação a respeito do que as leis dizem, né? As leis prescrevem o que é obrigatório fazer e o que é proibido fazer. Mas penso que seria insuficiente, embora absolutamente necessário, né, conhecer as leis, seria insuficiente para se preparar para o exercício da cidadania, não é? Quantas vezes a gente tem a oportunidade de, na vida escolar, né, de entrar no poder legislativo, de frequentar, né, ou visitar
uma casa de leis, não é? Uma Câmara Municipal, uma Assembleia Legislativa, ou mesmo Congresso Nacional, ou, por exemplo, nos basearmos em leis para legitimamente reivindicar que o poder público cumpra com suas obrigações para assegurar direitos, né? Então, tudo isso está em aberto. O outro objetivo, sua qualificação para o trabalho, né? Qualificação das pessoas para o trabalho. Eu também, conversando sobre isso com professoras de escolas básicas comuns, às vezes em que eu pude estar tratando disso com as professoras, elas dizem, não, mas essa é uma escola geral, uma escola comum, não é? Qualificação para o trabalho seria uma escola profissionalizante, não é? Então, eu creio que mereça uma revisão, uma problematização das ideias mais correntes sobre o que seria a qualificação para o trabalho, não é? Isso que a gente chama de trabalho, existem trabalhos, né, que têm melhor remuneração, de dignidade, tem trabalhos que são degradantes, tem trabalhos similares ao trabalho escravo, tem trabalhos informais sem qualquer direito trabalhista, tem o conhecimento das leis trabalhistas, né? Tem o conhecimento técnico também, mas também tem uma porção de conhecimentos que são mobilizáveis para variados tipos de trabalho, e tem o próprio trabalho educacional. Não é? Então, é algo que está também desafiando, né, a muita conversa, muito entendimento, muita participação para chegar a definições mais conceituais sobre o que são esses objetivos, esses 3 objetivos constitucionais da educação. Vamos! E a sua realização. Pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Bom, desculpem se eu me estendi demais, esse é um apanhado geral que eu pensei que talvez tivesse alguma utilidade, algum subsídio para aqui estão as referências, e o meu muito obrigado pela atenção e paciência de vocês. Então, professor, obrigada pela explanação, eu já retomo para você. Gostaria de agradecer, na pessoa da Lúcia, a Escola Municipal Valdir Garcia, da cidade de Manaus, que compõe uma das escolas, né, escolas transformadoras, da qual nós também fazemos parte. E a presença da Mary Terra, que se aposentou, e é a ex-acompanhante da Diri. Agradecemos, além dessas 2 pessoas, todos aqui presentes. Agora é o momento, né, das perguntas, quem quiser falar, faça a inscrição, mas eu já vou começar, professor, pelo final. Quando você fala da qualificação para o mundo do trabalho, eu gostei muito, porque eu pensei assim, que tipo de trabalho eu formaria os meus estudantes? Porque é tudo muito genérico, né? E dependendo da lógica da escola, ou aí também do professor, esse aluno vai receber, esse estudante vai receber uma referência aí que possivelmente corre-se um grande risco de ser da lógica nada progressista, de que ele seja apenas mais um mero reprodutor, apenas um apertador de parafusos. Eu gostaria que você falasse um pouco do papel que a escola desempenha, né? No caso, as escolas 20 e 30, que tem um papel que é diferente, e eu gostaria que você explicasse um pouco mais, porque entre os convidados há muitos estudantes que não conhecem esse projeto de maneira mais aprofundada. Enquanto isso, eu verifico aqui se há perguntas, e a coordenação pode me interromper. Pois não, professora Rosiane. Assim, bom, o programa Escola 2030, 2030, eu já falei rapidamente, sim, é um programa de pesquisa de 10 anos,
realizado em 10 países, em cada país com 100 organizações educativas. A gente chama de organizações educativas porque nem todas são escolas, não é? Existem organizações que lidam também com crianças e jovens e fazem um trabalho educativo, aliás, muitas de grande importância, de grande criatividade. E essas escolas estão sendo selecionadas no Brasil, né? Eu coordeno mais diretamente a pesquisa pela Universidade de São Paulo. Esse programa no Brasil tem responsabilidade conjunta de uma organização internacional, se chama Ashoka, é um termo indiano. A Ashoka é uma organização de empreendedores sociais, juntamente com a Faculdade de Educação da USP. E é um programa de pesquisa-ação. Pesquisa-ação é uma modalidade de pesquisa que tem muitas variações, mas tem uma peculiaridade, né, que é estritamente a ideia de que não é uma pesquisadora, um pesquisador isolado que vai olhar para uma realidade para descobrir algo, né, um pesquisador profissional, mas que é o grupo daquele lugar que se dispõe a estabelecer o que investigar e como, com apoio de pesquisadoras e pesquisadores profissionais, né? E é nesta linha que nós estamos procurando atuar. E, então, as escolas, organizações educativas estão sendo selecionadas entre aquelas que, como é o caso da Escola Municipal Valdir Garcia, como é o caso da Escola Anne Frank, como a Escola Paulo Freire, também de Belo Horizonte, já tem um caminho percorrido no enfrentamento dos desafios educacionais em realidades de vulnerabilidades, não é? E que, então, esse programa propicia e visa impulsionar e apoiar a continuidade dessas experimentações, né? Portanto, a ação e a investigação sobre a ação, quer dizer, agir pensando e pensando sobre a ação, para gerar aprendizados, né, que venham a ser sistematizados e possam reorientar diretrizes de políticas educacionais, não só em cada país, mas em escala mundial. Bom, isso assim é um breve panorama da ideia do programa das escolas 2030. Agora, mais estritamente sobre a pergunta da professora Rosiane, né, de que tipo de trabalho a Constituição está prescrevendo. Um dos objetivos da educação no Brasil, objetivos da educação, e é uma obrigação, não é só de professores, de professoras, de profissionais, são obrigações para todo mundo, não é? E não só de escola base, não só de escola e não só de escola básica, né? Quer dizer, eu, como professor na universidade, tenho obrigação de responder a esses, né, de fazer algo, de preferência bem, para realizar esses objetivos, pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Como eu disse, essas palavras estão necessitando de definições, não é? E como eu mencionei, né, muitas vezes se associa muito diretamente ou exclusivamente a ideia de qualificação para o trabalho do ensino ou da instrução profissionalizante, que certamente estaria incluída, mas não é exclusiva. Quer dizer, conhecer o mundo do trabalho me parece uma condição necessária para nos qualificarmos
para o trabalho, não é? E o mundo do trabalho tem muitos aspectos, não é? Existem os trabalhos profissionais mais sofisticados, existem os menos sofisticados ou de menor qualificação, existem os que são desqualificados, existem os que são degradantes, não é? Então, há muito o que aprender sobre isso. Além disso, o que hoje a gente tem como ocupações existentes, né, ocupações laborais, né, atividades de trabalho, está sofrendo importantes mudanças, em parte por causa das crises econômicas, e esse período de pandemia está associado a isso, não é? Nós hoje temos um recorde de pessoas desempregadas da ordem de 15 milhões no país, não é? As pessoas estão sem trabalho, né, sem meios de sobrevivência. Né? Mesmo em períodos de menor crise, no caso do Brasil, a quantidade de ocupações informais, não é, sem assegurar os direitos elementares da trabalhadora, do trabalhador, né, se sobrepõe ao número de pessoas empregadas com os direitos formais garantidos, né, a carteira assinada, que são uma série de direitos, né, direito às férias, direito ao descanso semanal, né, direito a uma jornada regulada, no máximo de 8 horas, além do direito à própria renda que está associada ao trabalho, não é? A Constituição determina, inclusive, que o salário mínimo seja suficiente para a manutenção da família. Né? E se isso fosse cumprido, uma série de outros problemas, mais estritamente educacionais, estariam mais equacionados. Né? Por exemplo, muitas pessoas procuram, né, seguir nos estudos superiores muito mais motivadas pela disputa, né, por postos de trabalho de maior remuneração e não pelo interesse, né, numa determinada carreira, num campo de atividade profissional. Se, ao final do ensino médio, as pessoas tivessem condições, né, de sobrevivência e tivessem salários que assegurassem a sustentação de uma família, essas opções poderiam ser muito mais claras, né, muito mais sensatas. Então, há o agravante dos períodos de crise econômica que excluem, né, grandes contingentes da possibilidade de sobrevivência por meio do trabalho, e existe a mudança tecnológica, né, que modifica muito velozmente as ocupações. Quer dizer, já fizeram vários cálculos, eu não tenho agora um registro para compartilhar com vocês, mas de que um número enorme, né, de ocupações de hoje, em pouco tempo deixarão de existir, e um número muito grande de outras ocupações passarão a ocorrer, e no mínimo isso nos sugere que, digamos, ao invés de formarmos nossas crianças e jovens, não é, para um futuro, o exercício de algumas ocupações, não é, que nós formemos para a maior capacidade de enfrentar a mudança, não é, para dispor de saberes, habilidades, né, para lidar com um mundo com essa velocidade de transformação e grande desigualdade. Isso se liga com os outros objetivos, na minha opinião. Por exemplo, né, são dois exemplos, né, o pleno desenvolvimento da pessoa e o preparo para o exercício da cidadania, porque, né, para lidar com uma economia que é desigual, é exploradora, é cruel, né, é fria, né,
é preciso tomar decisões de caráter público, ou seja, política, cidadania. Né? Então, penso eu que preparar para o exercício da cidadania é também qualificar para o trabalho. Obrigada, professor. Neste momento, a nossa coordenadora, Renata Barbosa, fará uma pergunta de uma das nossas convidadas. Participantes também, né? Que não deixa de ser convidada. Vai lá, Renata. Boa noite a todos. Peço desculpas pelo barulho, que as crianças estão fazendo a festa aqui em casa. Ótimo. Estão primeiro felizes e saudáveis. Depois que é criança. Isso mesmo. Eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade de participar de eventos tão bacanas, tão importantes, de uma escola tão inclusiva, né? Eu entrei ano passado, estou maravilhada até hoje com ela. E eu vim trazer uma pergunta aqui do nosso chat. A Jane Carla Pereira trouxe a pergunta: como você observou o direito da educação nas comunidades indígenas? Como se dá o direito de aprender na língua materna e na língua portuguesa? Tá, legal. Bom, eu sou entre muitos outros e outras pesquisadoras sobre escolas indígenas, né? O meu interesse sobre esse assunto, nesse assunto, está ligado a um tema mais amplo ao qual eu tenho me dedicado, que é o tema da mudança educacional. Então, nós podemos detectar muitas tentativas, esforços, experiências, né, de povos indígenas na estruturação e funcionamento das suas escolas indígenas. E fazem isso de forma muito variada. E em alguns lugares, em vários lugares, fazem isso com uma capacidade de criação muito importante e muito sugestiva, não só para adequar a escola às suas culturas próprias, à sua situação presente das suas comunidades e ao que se chamam de projetos de futuro, né, as suas perspectivas de continuidade, fazem isso com grande desenvoltura, que são sugestivo para esses aspectos, né, internos das comunidades, mas também para os não indígenas, né, para nos fazer pensar ou repensar sobre os tipos de escolas com os quais nós estamos acostumados. Né? O direito à educação, no caso das escolas indígenas, tem complexidades próprias, inclusive pelo aspecto que foi levantado pela professora, né, da diversidade de línguas. Cabe ressaltar que, coisa que pouca gente tem presente, é que o Brasil é um país de enorme sociodiversidade. Né? Ele é reconhecido como o segundo país de maior sociodiversidade. Nós temos, entre povos indígenas, da ordem de 305 e 308 povos. Né? O país de maior sociodiversidade é apontado como sendo a Indonésia, que tem cerca de 800 povos indígenas. Né? Então, o Brasil é um segundo país em maior sociodiversidade, é o primeiro em biodiversidade, né? A diversidade de espécies vegetais e animais.
Então, esses 308 povos, 305, 308 povos indígenas no território brasileiro estão dispersos. Outra informação que também nem sempre é de alcance geral, estão dispersos em todas as unidades da federação, em todos os estados. Então é uma realidade geográfica, cultural, extremamente variada, extremamente ampla. É muito difícil, por isso, fazer afirmações generalizadoras sobre os povos indígenas no Brasil e sobre as escolas indígenas. Juntamente com a diversidade de povos, né, nós temos uma diversidade de culturas e também uma diversidade de línguas, né? Estima-se algo em torno de 174 línguas. E muitas das comunidades indígenas, como eu disse, é difícil de generalizar. Eu, né, trabalho em algumas áreas, né, sobretudo no noroeste amazônico, no noroeste do estado do Amazonas, que é a região do Alto Rio Negro, né, ali é um município de grande extensão territorial, é um município cuja área física é maior do que a de alguns estados, é maior que Pernambuco, por exemplo, e é o município de São Gabriel da Cachoeira, reconhecido como o município de maior, ou entre os municípios de maior composição indígena. Ali vivem 23 povos, praticam 19 línguas. E muitas das comunidades, em muitas das comunidades, convivem pessoas de diferentes povos. Né? Então, parte da complexidade, né, de realização do direito à educação diz respeito a essa variedade de línguas, né? Não só a dificuldade, né, de domínio da língua portuguesa, porque se pratica uma língua indígena localmente, mais correntemente, como também porque se praticam várias línguas, não é? E nem sempre a professora ou professor são na sua quase totalidade, naquela região, professores e professoras indígenas. Né? Mas nem sempre, né, a professora domina a língua ou as línguas de todos os alunos e alunas daquela comunidade. Isso é realmente um grande desafio, né? Um desafio central, que é o de alfabetizar, né? Levar ao domínio da língua escrita, na leitura e na escrita, né? Em português, né? De pessoas, crianças, jovens e adultos que não têm a língua portuguesa como língua materna. Né? Isto é um desafio enorme que tem vários aspectos, não é? Certamente diz respeito à formação dos professores, das professoras indígenas, né? Em muitos sentidos, inclusive da língua ou das línguas. Não é? Agora, também há notícias muito boas, muito animadoras, porque eles têm enfrentado essa situação, têm procurado se formar. Nas últimas décadas, os professores, o número de professores e professoras indígenas tem crescido, né? Assim como demograficamente os povos indígenas têm crescido, né? As taxas de crescimento populacional dos povos indígenas são mais elevadas do que as taxas de crescimento demográfico dos não indígenas. E
também, só para completar ainda nesse aspecto, nesse ponto, dizer que, né, o direito à educação também, no caso das escolas indígenas, também envolve muitas outras providências, né? As escolas em áreas remotas são muito desassistidas, né, materialmente, né, às vezes, muitas vezes, elas, mesmo os recursos mais comuns, né, de fornecimento de merenda escolar são né, um fornecimento que chega atrasado, com meses de atraso, de material didático escolar, ou mesmo da manutenção física dos prédios, né? E, bom, tudo isso. Deixa eu abrir aqui. Obrigada, professor. Neste momento, nós temos uma das nossas, se eu não estou enganada, é a minha estagiária, Larissa Ellen Santos. Gostaria de fazer uma pergunta. Jane, você pode colocar uma outra pergunta ou aguardar a Larissa, tudo bem? Boa noite, gente. Estagiária da Rosiane mesmo. Eu sou da UFMG. Boa noite, Eli. Eu queria fazer algumas perguntas, até simples, com relação à educação como direito humano. Primeiro porque, desde pequena, principalmente da minha mãe, a gente escuta dos adultos dizerem assim, que educação é um direito. Só que a gente confunde muito direito com dever. E eles falam muito assim, se você não for estudar, se você sair da escola, eu corro o risco de ser presa, eu corro o risco de ser multado, alguma coisa assim, né? E como se fosse tipo uma justificativa para o adolescente continuar os estudos, e por aí vai. Então, a minha primeira pergunta é essa, né? Qual que é essa diferença no direito e o dever com relação à educação? E a segunda é, assim, quando eu aprendi um pouco sobre os direitos humanos na escola, foi só durante as aulas, acho que de filosofia e sociologia, e mesmo assim foi muito corrido, sabe? E eu queria saber se questão da didática, da metodologia, é importante nas escolas a gente trabalhar isso com os alunos de uma forma mais contínua. Assim, não só uma vez no ano, ou só porque o tema chegou ali na matéria, mas se todas as matérias que tem que abordar isso, se é importante a gente ter projetos dentro da escola, se é importante o professor desenvolver alguma dinâmica, alguma coisa, para que os alunos entendam mais sobre esses direitos que eles têm. É só isso, obrigada. Ótimo, Larissa, as suas perguntas. Bom, primeiro, eu acho que está muito difundida essa ideia da relação entre direito e dever, que é uma ideia que é estranha à ideia de direito humano, né? Porque, como eu disse antes, a ideia de direito humano independe de qualquer característica peculiar da pessoa. Quer dizer, não é que a pessoa tem direito porque cumpre dever, não é? Existem deveres, né, que precisam ser cumpridos para realizar o direito da pessoa, independentemente de a pessoa cumprir deveres. Se estou sendo claro, não é? Dizer, não é só, você só tem direito disso se você cumprir o seu dever. Não, não é isso. Não é? Pode ser uma pessoa que não cumpre nenhum dos deveres, mas ela tem direito. Né? Isso contraria essa ideia que eu estou afirmando, contraria o que me parece mais difundido, não é? Que é a de ligar o direito e o dever numa mesma pessoa. Né? Porque eu mencionei, o Estado tem
deveres para realizar o direito à educação de cada pessoa, mesmo que essa pessoa não cumpra deveres, né? Mesmo que essa pessoa não independe da conduta da pessoa, né? Independe se qualquer idade, de onde ela vem, de que família que ela nasceu, né? Se ela gosta disso ou daquilo, não tem absolutamente, é uma ideia em que se estabelecem deveres, né, para a realização dos direitos, mesmo daquelas pessoas que não cumprem deveres. Isso é um tanto difícil de se afirmar, né, das pessoas compreenderem. Outra coisa é que também houve transformação na própria ideia no caso da educação, né, de dever e de direito. O grande marco, né, da difusão dos sistemas escolares, né, foi a Revolução Francesa. Porque, bom, os revolucionários franceses destruíram, né, o que eles quiseram com a Revolução? Destruir um antigo regime que era da tal sociedade estamental, uma sociedade firmemente hierarquizada, né, socialmente hierarquizada, e cuja hierarquia era garantida pelo poder político, pela monarquia absoluta, por sua vez legitimada por ideias, né, religiosas. Né? No caso da França, a Igreja Católica era a legitimação em ideias religiosas de um poder político que assegurava a hierarquia social. Então, com a Revolução Francesa propõe um caráter centralmente político para a criação de um sistema escolar, digamos, universal, né, que abrangesse todas as pessoas. Uma ideia mais ou menos assim, de que era um processo de libertação, de transformação de servos em cidadãos iguais, e que essa transformação se daria pela presença desiguais na decisão do espaço público, na vida política, e, né, assim, cumprindo com direitos e deveres, e que para o exercício dessa libertação seria necessário o uso da razão, entendida naquela época como o domínio de saberes com outra fonte de legitimidade que não a da igreja, não é? O que eles entendiam por saberes de caráter científico. E os saberes de caráter científico só se ingressa nesses saberes por meio da língua escrita. Né? Por tudo isso, universalmente, as escolas começam com alfabetização e primeiras contas. Agora, nessa época, a ideia era um tanto invertida daquela que hoje se firmou, né? De que o Estado é que tem o direito de impor a todo mundo a educação por meio da escola, e que o cidadão é que tem o dever de se submeter à ação do Estado, educando-se escolarmente, né? Hoje nós temos, de certa forma, uma visão que inverte isso, né? A ideia de que a educação é direito e que é dever do Estado. Bom, isso para falar das relações entre direito e dever, e no enquadramento de direitos humanos, né? Da educação como direito humano, como eu já disse, a ideia é outra, né? Inclusive por algumas ressalvas que eu fiz, né? Aquela menção de que a educação, para ser entendida como um direito, tem que ter um valor intrínseco. É bom porque é bom, né? Porque é bom para a pessoa, não porque é uma condição, que é também, né? Tem um valor instrumental,
né, porque por meio da educação, e sabendo ler e escrever e tal, você tem acesso a uma cultura mais vasta, tem qualificação eventualmente profissional, consegue lidar com o sistema político com melhores condições, consegue atingir objetivos econômicos, né? Mas esse valor instrumental não seria suficiente para entender a educação como um direito humano, né? É preciso entendê-la como algo que tem valor em si. É bom, né? Então, todo mundo tem direito a isso, independentemente de cumprir obrigações. Sobre os direitos humanos serem objeto da atuação educacional contínua das escolas, eu acho que você já anuncia uma alternativa, né? Quer dizer, ao invés de ser uma coisa pontual, episódica, né, de ser um manancial de temas e atividades, né, muito diverso e muito necessário, né? Inclusive deslocando ideias muito estereotipadas, né, sobre direitos humanos, né, na linguagem mais comum, corrente e trágica, a ideia de que direitos humanos é só assegurar direito para criminosos, né? Bom, os criminosos também são humanos, né? Eles podem estar errados, mas eles também são humanos. Mas não seria só isso, né? Porque eu discriminei uma série de outros tipos de direitos que estão abarcados pelos direitos humanos e que muitas vezes não se chama atenção para isso, os direitos a um ambiente equilibrado, sustentável, né? O planeta está se desfazendo, nós estamos em acelerado processo de aquecimento global, são espécies que estão sendo destruídas, né? 1 centímetro a mais de aumento do nível dos oceanos é catastrófico, né? Então, tem esses aspectos, assim como os direitos sociais, né? Direito à saúde, direito à habitação, direito à cultura, uma série de direitos, né? Então, tem muito o que fazer, para lidar constantemente com essa variedade de direitos que, em geral, né, são negados, não são desrespeitados para a grande maioria das pessoas. E acrescentaria o seguinte: os experimentos de educação relativa a direitos humanos, eu penso que ainda são muito limitados, porque eles chegam só a tematizar esses aspectos e são menos propostas educacionais de ação, né, de compreensão agindo, né, um tipo de educação que chegue a realizar um direito, né? Por exemplo, temos direito à saúde, mas é o seguinte: a gente vive numa área degradada, sem arborização, sem saneamento básico, né? Então, bom, como que a gente faria para que o direito à saúde fosse respeitado, né? Para a gente se afastar um pouco também de uma visão restrita de direito à saúde só como tratamento da doença, mas como prevenção e promoção da saúde. Quer dizer, se as pessoas vivem em ambientes saudáveis, reduz-se a necessidade de tratar de doenças, porque elas adoecerão menos, não é? Então, bom, tudo isso é para a gente compreender juntos, adquirir informação, o que significa o local em que nós temos, em termos de sustentabilidade, de ambiente equilibrado, e o que é que o poder público e a sociedade está fazendo para alterar essa situação, né? De maneira que eu diria assim, faria parte das atividades de aprendizado conhecer o tal do poder público, não é?
indagar dos governantes o que é que eles têm feito em relação àquele lugar onde está a escola, onde moram as pessoas, não é? Qual é o orçamento destinado a mudar o lugar para que ele seja saudável? Não é? Quem são as pessoas que estão nos postos de governantes para isso? Tem muita coisa para aprender que, de novo, faria a ligação entre os aprendizados, né? Entre pleno desenvolvimento da pessoa, preparo para o exercício da cidadania, qualificação para o trabalho. Perguntas assim, eu acho que seriam úteis para nós revermos como nos prepararmos como profissionais de escolas, especialmente, né, para lidar com o que é direito de todo mundo. Inclusive nosso como profissionais. Então é isso. Agradeço a pergunta da Larissa, a resposta densa, intensa, extremamente necessária de reflexões, né, que o professor nos trouxe, o que demonstra, quando ele vai destrinchando os artigos da Constituição, de que sabemos muito pouco, precisamos estudar cada vez mais, e para fazer um paralelo com o que tem veiculado muito a respeito de nós, professores, né? Sobretudo dos últimos anos. Sexta-feira, 20 horas e 41 minutos, em plena pandemia, estamos aqui nos informando, buscando uma educação pública de qualidade, de fato, inclusiva. E tentando compreender, né, todas essas minúcias aí do direito à educação, desconstruindo aí os conceitos do que é família, do que é educação para o mundo do trabalho. E agradeço demais a presença do professor, que gentilmente, né, aceitou o nosso convite. E gostaria que a direção da escola fizesse as considerações e depois eu sigo para as considerações do nosso convidado da noite. Obrigada. Rose, antes das considerações, Jane, para encerrar as perguntas. Pode fazer? Vamos lá, Jane. É o seu momento. Oi, boa noite. Não é bem uma pergunta não, viu, Eli? É só um adendo. É porque em nenhuma das suas telas você colocou uma tela escrita assim, novo olhar sobre a escola. E eu achei muito interessante que você nos mostre de como que deve ser, como a gente pode melhorar o nosso olhar sobre o nosso ambiente escolar. É igual você colocou de crianças para crianças, jovens e adultos. A questão que você colocou, os projetos institucionais, que a gente faz muito dentro da escola e que dá super certo, para a aliança interinstitucionais. É uma coisa que a nossa escola, a nossa região tem sempre buscado, né? Muitos dos nossos projetos, dos nossos trabalhos, a busca ativa das nossas crianças, a escola tem essa aliança com o CRAS, com tem um trabalho lá que é alguma coisa do Confisco, que a comunidade está toda aliançada dentro da escola e a escola sai de dentro do papel dela para ir para fora. Então, isso é bem legal. Os projetos isolados, que podem ser vistos como iniciativas e coalizações de projetos. Então, assim, você colocou uma coisa que é muito bacana, e que não só, né, eu vejo isso muito acontecer na minha escola, mas que devia ser um trabalho de muitas outras escolas, transformar os projetos em programas, né, aquele projeto que deu certo, que teve o foco nas crianças, na adolescência, nos direitos humanos, né? E eu falo direito humano, eu penso igual você, tanto o direito de toda uma estrutura, não só das crianças, mas o direito dos professores sendo colocados em prática, o direito dos funcionários sendo colocados em prática, o direito de todos naquele lugar de convivência, né? Que deve buscar harmonia, paz, aprendizado, desenvolvimento social, físico, motor. Esse enfoque setorial que você colocou também, para enfoque intersetorial, né, que é uma coisa assim, que a gente, na escola, sempre também, eu falo assim, né, de onde eu estou.
esse enfoque intersetorial que deve ser muito buscado e que, às vezes, aquela criança, aquele adolescente que a gente vê que está passando por alguma coisa, mas a gente não consegue diagnosticar dentro da escola, é quando a gente pula o muro da escola e vai atrás desses outros setores, como saúde e CRAS, a gente consegue chegar nessa criança e colocar essa prática do direito dela como ser humano ser respeitado, né? Muitas vezes a gente precisa disso, a gente vê que a criança está com algum problema, alguma questão que a gente tem que buscar, tem que se envolver, e é nessa questão do trabalho do enfoque intersetorial que muitas vezes a gente consegue chegar realmente naquela criança e dar a ela o direito de ser humano, os direitos delas adquiridos e prontos ali, né, para atuar nessa questão. E não só um ator, mas a diversidade do governo, de ONGs, de universidades, né, igual a nossa escola tem um trabalho da psicologia com o FMG, que é muito bacana. Agora a gente também está tendo um trabalho com o pessoal da UENG, que também é muito bacana. Então eu vejo esse novo olhar que você colocou sobre a escola, né, que deveria ser uma coisa expandida, não um olhar de um lugar só, mas um olhar de todo um setor, deveria ser uma política pública. Sabe? É só isso que eu queria falar, que eu gostei muito dessa parte que você escreveu. Legal, Jani. Obrigada. Aquele quadrinho da Nova Olhar, isso, quadrinho. Ele é baseado, não exatamente, mas ele é baseado numa formulação daquela pessoa que eu mencionei, Rosa Maria Torres. É uma figura fantástica que eu recomendo a todo mundo. Ela tem um blog que é em espanhol. Em castelhano, mas precisamente dizendo. Não existe espanhol, existe castelhano. O blog se chama Outra Educación. Então, eu sugiro... Vou anotar. Outra Educación. Rosa Maria Torres. Tem uma quantidade enorme, variedade de coisas muito boas, muitos subsídios, excelente reflexão, então eu recomendo vivamente a todo mundo. Né? Rosa Maria Torres? Rosa Maria Torres. Então tá bom, obrigada. Bota lá, Outra Educação, Rosa Maria Torres, acho que chega lá no blog. Sim, eu anotei. Obrigada, Li. Foi um prazer muito bom te conhecer, viu? Um prazer é tudo meu. Partimos agora para as suas considerações. Convidadíssimo. As minhas? Sim! A hora é tua. Bom, uma consideração é a seguinte: eu considero que vocês são fantásticas. Que, né, vocês organizam isso tudo e fazem acontecer e fazer bem feito, muito bem pensado, né, e para mim é um privilégio, né, poder participar dessa atividade, dessa iniciativa de vocês. Então, essa é a primeira consideração. A segunda é que eu quero que vocês me convidem para outras. Decorrência da primeira. Que vocês não desanimem, porque vocês estão cumprindo um papel que não é apenas local, né? Embora, né, com muitos ganhos para o universo da escola e para a comunidade de vocês, tem muito no que vocês fazem e pensam a ser aproveitado, é proveitoso para outros, é exemplar, né? Então, só o fato de pautar o tema dos direitos humanos, né, para a apreciação, a reflexão, já é algo infelizmente extraordinário, não é? Quer dizer, devia ser alguma coisa comum, mas é extraordinário e tem um valor imenso. Então, eu acho que é isso, seguimos nessa linha e
sou muitíssimo grato por poder participar desse empenho de vocês, muito bonito. Obrigado. Nós, quem agradecemos, queria dizer em espanhol, nosotros agradecemos muitíssimo tu presença. Vou falar em nome da escola, agradeço muito a presença de todos vocês, a lista de presença e a avaliação do nosso encontro de hoje já está aí, gostaríamos que vocês nos avaliassem, porque a nossa escola é uma escola democrática, aprendendo, crescendo, e todos podem contribuir. Amanhã pela manhã teremos o lançamento do livro, e encerramos por aqui. Muito obrigada pela presença. Nos vemos em 2022, vacinados e presencialmente. Boa noite a todos.